Oi, gente, eu sou a Fernanda, do Leituras e Devaneios, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês do Kindle Unlimited e indicar alguns livros também. Primeiro, eu quero pedir desculpa para vocês por estar tanto tempo longe, mas eu tive aí uns probleminhas e acabei ficando distante do canal, mas agora eu já tô bem e tô de volta, tá? Então eu queria aproveitar essa semana tem aí, né, o Prime Day, muita gente tá aderindo ao Kindle Unlimited e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre isso, que você paga um pouquinho por mês, você tem milhares de livros à sua disposição ali, grátis, todos os dias. Dentro da sua assinatura, você tem direito a emprestar 10 livros por vez, né? Conforme você vai lendo, você vai devolvendo e pegando outros. E tem também os livros que você compra grátis, tá? Fica meio estranho falar compra grátis, né? Mas muitos autores disponibilizam o livro lá a R$0. Aí você faz o processo de compra e o livro é seu. Você pode ler e ficar com o livro pelo tempo que você quiser, tá? E eu vou aproveitar para indicar alguns livros que eu li esse último mês que eu fiquei longe do Kindle. O Kindle, ele esconde ali alguns autores nacionais muito bons, que alguns têm seus livros físicos também, outros não têm livro físico, é só o livro, o e-book, mas tem muito autor bom ali, gente, histórias envolventes, sabe, interessantes, algumas com mistério misturado com romance. Olha, eu me surpreendi, tá? Quando eu comprei o meu aparelho Kindle, né? Eu comecei a fazer assinatura, aí um dia eu falei assim, eu vou cancelar, né, R$20 todo mês, tal. E aí eu peguei e entrei num grupo, né, porque eu não conhecia muito, eu entrei num grupo, o pessoal começou a indicar livros e tal, e agora eu sei mexer bastante na lojinha, né, do Kindle, e dá para aproveitar muita leitura boa. A primeira que eu vou falar é O Caso da Minha Vida, da Gabi Verran. É um livro, ele mistura um pouco de mistério e romance. É um romance, mas ele tem lá as suas peculiaridades de mistério que acaba nos surpreendendo, sabe? Que quando você descobre, fala, não acredito. Então, ele fala muito sobre a protagonista, que se chama Emily. Logo no começo do livro, né, ela vai levantar de manhã para ir para uma entrevista de trabalho e ela acorda atrasada porque ela passou a noite assistindo aquela série Suits do Netflix. E a Emily, ela vai fazer entrevista num escritório, ela é formada em Direito, ela vai fazer entrevista num grande escritório. Esse escritório é assim, o dono do escritório, ele quer se aposentar e quer que o filho dele assuma o lugar dele, né? Eles são 2 sócios, ele se aposenta e o filho assumiria. E ela acaba sendo contratada para ser auxiliar do filho dele. E eles pegam um grande caso, um caso muito difícil, tal, né? Eles até vão passar um final de semana numa propriedade deles lá para ficar isolado, esse advogado, né, que é o filho dele, e a Emily, o outro sócio, e Felipe, que é o sucessor dele, né, o futuro sucessor dele. Eles vão e ela estuda o caso e ela dá uma ideia e eles ganham o caso. Nesse desenrolar, né, do caso, a Emily e ele acabam se apaixonando, perdidamente apaixonados. Ela fica grávida e o que acontece é o seguinte, a professora dela, que também é madrinha
desse advogado, ela que indicou a Emily pro emprego. Só que tem uma antiga namorada dele, a Ashley, que não sai do pé dele. E ela vai se juntar com o Felipe, que é esse outro rapaz, vai se juntar com o Felipe para tentar separar os dois. Depois disso, né, acontece um monte de coisa e entramos no Caso da Minha Vida, volume 2. O livro, só para finalizar o primeiro, foi um livro assim que eu comecei de manhã, li bastante, virei à noite lendo o livro de tão envolvente que ele é. Aí eu fiquei no pé da autora, né, porque eu acabei conhecendo ela, a Gabi, e fiquei no pé dela. Pra ela terminar logo o volume 2, porque eu não aguentava mais, eu queria saber o que ia acontecer, não sei o quê. E ela lançou o Caso da Minha Vida 2. O Caso da Minha Vida 2, tudo que estava enrolado no primeiro e tudo que aconteceu no primeiro, a gente fica sabendo certinho, ponto a ponto, no segundo. Tá? Por exemplo, no primeiro, o Felipe e a Ashley armam um jeito de, numa festa, ele beijar a Emily no banheiro para todo mundo pegar eles e achar que ela estava traindo o namorado dela, tal. No segundo livro é que eles descrevem toda essa cena e fala que ela foi armada. Ela começa o livro contando que desde que a avó dela morreu há 2 anos e meio atrás, ela nunca mais tinha visto o James, né? Que é esse advogado. E ela tem uma melhor amiga, a Mari, e elas tinham combinado de montar um escritório juntas, tal, só que essa Mari quer ser mãe, tal, não quer, e o James oferece para ela o lugar desse ex-sócio do pai dele, né, porque agora ele tá aposentando, para ela ficar no lugar dele, com um salário exorbitante, que ela nunca ia conseguir em lugar nenhum, e ela acaba aceitando e vai trabalhar com ele. Aí ali se desenrola toda a história, o Felipe então tá casado com a Ashley, e a partir daí a história é só suspense. Você vai ficar, não, agora eu sei o que vai acontecer. E você nunca consegue descobrir. Me desculpe, mas a gente não consegue descobrir. E aí vai se desenrolando a história. Ela aceita o emprego e ela revela, a autora revela aí quem é o Felipe, do que ele é capaz de fazer para conseguir o que ele quer. Porque o que ele quer, o que interessa a ele é assumir o escritório de advocacia junto com o James. Depois eu li um outro, chama Apenas Uma Chance, da Juju Figueiredo. Ele conta a história da Cassie. A Cassie, ela tá na faculdade, ela namora um rapaz, vamos dizer assim, da minha época, um bad boy. E um dia ela trabalha na biblioteca, né, para ajudar na faculdade como bolsa de estudo. E uma noite começa a chover muito e tem um rapaz, o Emmett, que sempre vai estudar na biblioteca. E nessa noite de chuva acaba a luz e ela acaba beijando esse rapaz. O que ela não esperava é que esse namorado dela viu. Ele termina tudo com ela, tal. Ela descobre, tá grávida com ele e ela vai embora do país, vai para um outro país lá. E ela fica lá 10 anos criando a filha dela. E um dia ela volta para passear, né? Ela volta para passear e ela acaba encontrando o Emmett. E eles começam a conversar, tal, e porque ele nunca mais namorou ninguém, sério, e ele quer ficar com ela. Aí ela encontra esse ex-namorado, bad boy, e ele não, na época que ela contou
ela estava grávida, ele achava que a criança não era filha dele, mas por fim a menininha é a cara dele e ele pede para conhecer, para ter contato com a menina, tal, né? E ela vai tentar viver o amor da vida dela, que é o Emmett. Ele é dono de uma casa noturna. Ela acaba indo lá para conversar com ele e ele fala, né, que ele precisa de apenas uma chance para provar para ela que ele que é o grande amor da vida dela. Depois eu li Casada com o Céu, da Beatriz Meirelles. É a história de uma menina, de uma moça. Ela tá fazendo faculdade, o pai dela é sócio, tem uma grande empresa, é sócio de uma pessoa lá, e ele deve muito dinheiro para essa pessoa. E é tudo armado, que se ele pegar a filha dele e dar ela em casamento pro filho dele, a dívida seria perdoada. E é o que acontece, ela fica toda revoltada, ela não aceita, não quer, mas no final ela acaba casando com ele. E eles começam a conviver, tal, e ela acaba se apaixonando por ele. Só que depois de algumas reviravoltas, eles acabam se separando. Só que nenhum dos dois quer admitir, mas os dois estão apaixonados. E depois vai ter uma outra reviravolta na história para que eles se encontrem. Eu li também A Rainha Consorte, da Natália Artemis. São duas irmãs gêmeas. Esse já é um romance assim medieval. São duas irmãs gêmeas e uma é toda pomposa, usa roupas ousadas, a outra já é mais na dela, mais discreta. Essa mais discreta, ela conhece um rapaz, começa a namorar e descobre que é o príncipe. Aí quando chega o dia dela, a irmã dela descobre, quando chega o dia dela ir embora para casar com o príncipe, a irmã se passa por ela, porque elas são idênticas, se passa por ela e vai pro castelo. Só que chega lá, ele percebe que aquela moça que tá lá não é a namorada dele. E aí ele sai em busca de tentar descobrir quem é aonde tá essa moça, né, a namorada dele. E até o livro chama A Rainha Consorte, porque é o seguinte, como ele é rei, ela passa a ser rainha, mas ela é nomeada rainha, né? Então, rainha consorte. Depois eu li um outro também da Gabi Verran, muito engraçadinho. É um romancezinho assim, bem clichê, vamos dizer assim, mas bem gostosinho de ler, sabe? Engraçado. Chama-se Encontro com um Ídolo, da Gabi Verran. As Loucuras de Bibi. Bibi, ela é muito fã de um ator e ele é brasileiro, só que trabalha em Hollywood. Ele é muito, muito famoso. Essa história acontece no Rio de Janeiro e ela consegue entrevistar ele. Naquele dia ela tá toda feliz porque ela é muito fã e ela vai realizar o sonho dela com essa entrevista, né, de conhecer ele. Só que como ela sai assim meio atrasada, então ela vai correndo desesperada e tal. Quando ela vai atravessar a avenida para chegar no hotel onde foi marcada a entrevista, ela é atropelada. E vem um rapaz socorrer ela. Ela vai pro hospital, vai ser medicada, pro hotel, ela vai pro hospital para ser medicada. E depois de muita coisa acontecer, ela descobre que ele é o ídolo dela. Só que aí eles já estão apaixonados, já estão namorando, e aí ela vai ter que abrir mão da vida dela no Brasil para ir embora com ele em Hollywood, né?
Aí ela fica nesse dilema. Depois eu li Minha Intenção. É um romance, né? Que acontece em São Paulo. Ele fala muito da Vila Mariana. Ela é publicitária. Ela trabalha numa empresa muito, assim, muito legal mesmo, sabe? Um lugar, assim, bem divertido, bem do jeito que as pessoas contam como é uma empresa que mexe, né, com propaganda, publicidade. E lá eles vão disputar, eles vão tentar ganhar a conta de uma grande joalheria. E ela vai investigar, tal, né, para poder conhecer essa joalheria. E eles fazem um trabalho maravilhoso e a agência ganha a conta da joalheria. No outro dia, né, eles ficam sabendo naquele dia que eles ganharam a conta da joalheria. No outro dia chega um envelope para cada um deles, né, com um presente, com uma joia da joalheria, a qual eles fizeram a propaganda. O que ela não esperava é que o dono, né, um moço lindo, cabelos longos, ela vai acabar se apaixonando por ele, e aí se desenrola todo um romance maravilhoso que você não pode deixar de perder. E é isso aí. Hoje eu indiquei 7 livros nacionais do Kindle, e como eu tenho lido bastante, sempre que eu ler eu vou postar vídeo aqui indicando para vocês, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixa um joinha aqui. Muito obrigada e até a próxima.